Boa tarde, povo lindo, povo maravilhoso, povo brasileiro. Uma nação cujo Deus é o nosso Senhor. Eu creio nisto. E porque eu creio tanto nisto, que eu estou aqui. O Instituto Yahvé Shalom está aqui nessas lives de segunda a sexta-feira, no horário das 2 horas, para que a gente fale sobre a educação de princípios, a educação de valores, porque quem carrega princípios, carrega valores. E os valores, a gente tem falado sobre isso nessas lives, né, Kizzy? E os valores precisam, Darlene, ser conhecidos de nós. Os valores que nós carregamos são riquezas incomparáveis da glória de Deus aqui na Terra. Você como um ser humano, nós como seres humanos, com o propósito, sendo o propósito de Deus aqui na Terra, e principalmente para esse tempo agora da nossa nação brasileira, que está vivendo uma época, está vivendo um tempo tão importante em que nós, brasileiros, devemos voltar para as nossas raízes e entender que as nossas raízes, elas são de origem desta nação brasileira. Territorial. Nós, libertadores, trabalhamos com a libertação e nós precisamos entender isso, que o libertador, ele sabe muito o que é um território. O local onde você nasce é o território de tua origem terrena, porque a nossa origem, por princípio, por raiz, é o céu. Nós nascemos de Deus, Daiane, e nós voltaremos para Deus, nosso espírito. Mas nós temos um tempo, e nós, quando vivemos num tempo, nós precisamos entender o lugar aonde você nasceu. Então, Deus não escolheu outro lugar, um outro território, uma outra nação para você nascer. Você nasceu no Brasil. E você que nasceu no Brasil, você pode estar aí espalhado nesse mundo inteiro, né? Tantos brasileiros estão espalhados e isso é maravilhoso. Porém, nós sabemos em qual raiz, além do nosso pai, tá a raiz do nosso pai, da nossa mãe, paternidade, maternidade, a nossa árvore genealógica, mas nós somos territoriais. E Deus escolheu a nação brasileira para que eu e você estivéssemos nessa terra como um propósito. Sabe, Carla, é importante entendermos isto porque nós estamos vivendo uma época de olhar para o nosso destino. E desta forma é que eu estou empenhada pelo Instituto Yahvé Shalom, que trabalhamos com conhecimento da educação intrarrelacional raiz genuína, o olhar para dentro de nós, dentro do método Raiz 3, que fala sobre o ser, o ter e o fazer. E nós precisamos dessa aprendizagem como um ensino somos como uma árvore, e se fomos plantados nesse território, nessa nação brasileira, a sua origem territorial é esta terra. Então, um instituto que trabalha com a raiz, que explora, ajuda você a explorar suas raízes, traz um conhecimento intrapessoal dentro das tuas inteligências, principalmente a inteligência intrapessoal, ativando a luz dessa inteligência para que você, conheça quem você é, como você é, o que acontece com você, Josiele, para que você possa viver com qualidade de vida interior.
para que você encontre a tua real libertação. Conhecereis a verdade vai te libertar. E essa verdade está dentro dos valores de princípio, dentro desse compêndio maravilhoso, Marli, que é a palavra de Deus. Porque aqui nós temos várias disciplinas. Aqui a gente tem várias disciplinas. Então, falar de educação é uma época em que você não pode só falar, mas orar, clamar, jejuar, conhecer dos valores de princípios que você carrega. Para o quê? Para que você entenda que os valores que você carrega é como uma bússola. É como uma bússola que vai te orientar para o certo ou para o errado. Você já parou para você pensar nisso? Hein, Marli? Os valores que você carrega, Marli. Integridade, justiça, transparência, espiritualidade, honestidade, disciplina. Olha que valores de potenciais que existem dentro de você. Paz, reconhecimento, segurança. Segurança é um valor. Eu quero estar num país seguro. Eu quero continuar a ter a segurança. Os meus filhos, os meus netos, os bisnetos e assim a minha descendência. A gente tem que pensar nisso, sabe, Kizzy? Porque às vezes a cabeça, o emocional, ele tumultua tanto que a gente perde de concentrar forças em algo tão relevante, que são os nossos valores. Porque quando nós entendemos que os nossos valores, e eles vêm pela educação que recebemos, quando nós entendemos, nós começamos a conhecer o nosso caráter. A gente conhece o nosso caráter, e a honestidade é caráter, a integridade é caráter. E nós estamos vivendo numa época que precisamos compreender e precisamos levar essa mensagem educativa para muitas pessoas, para esse mundo inteiro, para todo o Brasil. Por quê? Porque só através do conhecimento é que se liberta uma mente de escravidão. Só através de você conhecer quem você é, como você é, o que acontece com você, aonde você está dentro de você, quais os princípios que você carrega, quais as riquezas que você carrega no teu caráter, quais as riquezas que existem na tua personalidade, quais os fluxos emocionais que você deve lutar constantemente dentro de você para você ter os fluxos emocionais. Os fluxos são temporários, mas que você carrega, como esses fluxos, né, que são temporários, você carrega um emocional. Não tem como você falar, eu não tenho emoções. Existem as emoções. E as emoções, os nossos gatilhos emocionais, Kizzy, é que vão fazer com que os nossos sentimentos, eles estejam alinhados a uma qualidade de vida, ter vida saudável dentro de você ou não. Viver doente, viver desanimado, viver com a sua autoestima em baixa frequência, angustiado, amargurado. Uma pessoa amargurada é uma pessoa infeliz. Uma pessoa amargurada, ela tem o fel, né? Essa questão do fel, o fel em seu organismo. O fel é, como a palavra de Deus diz ali em Hebreus, faltando a diligência, brota-se a raiz de amargura, Cleide. E quando brota a raiz de amargura, o nosso organismo emocional, ele está totalmente comprometido com fel. Você está comprometida
com o teu humor em coisas ruins, falta de humor. E quando a gente tem falta de humor, a gente tem falta de ânimo. E quando nós temos falta de ânimo, nós estamos enfraquecendo dentro de nós, até entendermos que Jesus, ele quando fala com seus discípulos, tenham bom ânimo, sou eu. Ele está dizendo, seja avante, tenha coragem, seja intrépido. Ele está falando de força. Ele está falando de força dentro de um sistema emocional, um sistema de vida. Então, é uma engrenagem. Os fluxos são engrenagens. Eles são fluxos, mas que eles estão sempre retornando dentro de nós. Eles fazem um movimento rotatório. E dependendo da emoção da pessoa que veio e trouxe uma emoção que não foi saudável, não foi benéfica, não foi boa, entrou em você algo e que você fica se movendo dentro de você mesmo com baixa frequência, quer dizer coisas ruins. E você acaba, sem perceber, dando importância para aquilo que é ruim dentro de você. Então, ao invés de você soltar o gatilho, você fica ali, sabe, construindo pensamento em cima daquele sentimento que está ruim, que está amargurado, que está te amargurando, que está te levando para uma falta de ânimo. E nós precisamos entender isso, que até mesmo a educação recebida, ela é de suma importância para esse processo de ânimo. Uma pessoa que foi criada em um modelo, em um molde que ela tem extrema baixa estima, ela tem extrema angústia, ela tem extrema... o ambiente que ela foi gerada foi de abusos emocionais, né, Lourdes? A criança, ela já está dentro de uma casa, de uma esfera intrauterina, sai daquela esfera, vem para um ambiente terreno, casa, os pais amargurados educam seus filhos debaixo de palavras de aviltamento. Isso significa palavras que são injustiças, que trazem deficiências naquela raiz daquela criança que está se desenvolvendo e precisa de uma educação de valores. Valores que correspondem ao fruto do Espírito de Deus. Mansidão, domínio próprio, temperança, esse fruto precisa estar dentro do nosso organismo, fazendo e tendo a sua movimentação, porque como a palavra diz, ali em Ezequiel, o fruto a gente alimenta pessoas. E a árvore, as folhas da nossa árvore, somos como árvore, ela então ela emana sentimentos que são remédio para outras pessoas. Então, se os seus sentimentos não são bons, o que você está emanando? Se os seus sentimentos são de amargura, você está emanando amargura. Você está proliferando amargura. E você está amargurando outras pessoas. Você está injustiçando outras pessoas. Você está adoecendo outras pessoas que convivem com você. Então, por isso, a cura intrapessoal, a base da tua raiz, para você identificar você como uma árvore e poder entender que você nasceu para você produzir, frutificar e emanar de sentimentos bons e alimentar muitas pessoas. E hoje, Fabiana, eu queria muito falar algo importante, porque a gente vem falando de valores de princípios. Eu dei aqui várias riquezas, como a integridade é um diamante. A honestidade pode ser dentro de você que vai escolher aí qual pedra preciosa que você carrega, né? Se ela é um brilhante, né? Eu tenho comigo que minha honestidade é um brilhante dentro de mim, é uma riqueza que eu lustro todos os dias. Incansavelmente eu estou lustrando o meu diamantinho lá, que é a minha honestidade. São as riquezas
As riquezas incomparáveis existem dentro de nós. A natureza é uma riqueza. Ontem eu falei sobre descodificar palavras, né, que estão relativas à nossa ordem de natureza, e é muito importante, sabe, a gente entender isso, né? Muito importante a gente entender que a gente veio da natureza e a nossa primeira ordem de princípio é a natureza. É Deus criando a natureza. E dentro dessa natureza criada existem as riquezas incomparáveis da glória de Deus. Elas já são semelhantes à do céu. Então, o que existe no céu, Deus fez aqui na terra e colocou o homem para governar. O homem desobedeceu, foi tirado fora, destituído desse governo de relacionamentos de produtividade. E nós aceitamos Jesus, Maria. E nós, Maria, nós voltamos para o jardim e buscamos garimpar, né? Mulheres garimpeiras, né? Mulheres, homens garimpeiros que garimpam o seu ouro dentro de você, que garimpam os seus brilhantes dentro de você, que garimpam das suas esmeraldas dentro de você. Esses são seus valores. Mas se você for desonesto, se você for uma pessoa dada, né, a corrupção, a enganos, a obra da carne, né? A prostituição, a avareza, não tem valor. Então você está carregando o que dentro de você? E essa época do Brasil, nós estamos muito focados em trabalhar esses valores de educação. Por quê? Porque nós precisamos entender, e olha eu falando de novo, Maria, fala aí para esse teu povo, fala para o povo de Guarapuava. Sente, valores são como bússola dentro de nós. Elas vão nos direcionar para o certo ou para o errado. Então, se eu carrego valores de honestidade, de transparência, de segurança, de integridade, eu não vou partir para uma ideologia que não carrega a ordem de valores, de princípios, porque eu carrego e os meus valores, eu sou justiceira pelos valores de integridade, honestidade, de transparência. E isso dá crescimento, né? Isso dá crescimento. Quem trabalha com a educação sabe que a criança já vem com a raiz, Marli, e ela já vem com uma raiz já deficiente. E nós, educadores, somos responsáveis de tratar da raiz dessas crianças, educando nos valores de princípio e não perdendo a responsabilidade de lutarmos por essa educação no nosso Brasil, nessa época que nós estamos vivendo. Então eu chamo a tua atenção para você vir comigo. Agora não é nem como, sabe, um líder espiritual, mas sim como um líder espiritual que carrega a educação por valores de princípios e ser esta pessoa que luta. Então compartilhe essa live com alguém que você vê que essa pessoa ela não está entendendo que o coração dela, os sentimentos dela são como bússolas, os valores são como bússolas. Ela precisa entender isso para que ela faça o certo, porque ela pode fazer o errado. E aí, você que devia passar, sabe, essa informação, essa aprendizagem, ser um educador para alguém nesse tempo, quem sabe alguém da tua própria família, que precisa entender que os valores que você carrega são os valores que precisam permanecer. Se carrega valor errado, então você acaba optando pelo erro. Então, a gente precisa entender isso. E hoje eu quero falar sobre valores e liderança.
trazer aqui um estudo sobre valores e liderança. A gente já falou aqui sobre ideologia, a gente já falou sobre obras da carne, a gente já falou sobre educação por princípio, já falamos sobre a educação na esfera da educação e na esfera da espiritualidade. Nós já falamos sobre a corrupção, o significado da corrupção. Então, precisa você entender que essas lives, elas estão aqui para que a gente esteja aprendendo sobre os nossos valores que carregamos e sermos justiceiros desses valores. Então, a educação brasileira, o título dessa live, Somos Raiz, ela vai falar sobre, nesse mês agora, sobre a educação brasileira, sobre a educação por princípios. Então, os valores como bússolas, ela que vai dar o sentido de fazer o que é certo e o que é errado, né? Nesse tempo, preste atenção nessa época, nesse mês de outubro. Neste mês de outubro, nós não estamos contra pessoas, nós estamos indo a favor de uma educação de princípio, uma educação que tem aprendizagens que são de fruto, que fazem com que os valores dentro de nós escolham o certo e demos continuidade a isso para o nosso Brasil. Então, os valores de liderança, olha que interessante, né? A esfera de valores, Neia, e a esfera Giovana de liderança. Você que é chamado como um líder, talvez você olhe para você e você diga assim, não tem nada a ver de líder. Não, se você conhecer o teu temperamento, se você, Giovana, conhecer a sua natureza, né? Você vai encontrar perfil lá, quer dizer, o teu temperamento. Você vai encontrar perfil. E quando você encontra perfil nas tuas características, você vai falar assim, nossa, eu tenho um perfil de líder, eu tenho uma característica de líder, eu tenho uma característica de governar algo. Além da gente ter como governar o nosso emocional, a nossa pessoa, porque foi isso que Deus fez lá no jardim. Colocou o homem para governar ele e a natureza. E o que aconteceu? Inverteu valores. Começou lá no Jardim do Éden, a inversão de valores. Então é muito importante você entender isso, que nós temos o primeiro líder na nossa vida é Deus, é o nosso Pai. E esse nosso primeiro líder que criou todas as coisas, ele já veio como um instrutor, ele já veio como um orientador, ele já veio para nos guiar no caminho que nós devemos seguir. E no caminho que nós devemos seguir, ele cuida de nós. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Cuidarei de ti. Então, nosso primeiro educador, Deus, o Espírito Santo, a Trindade que já estava lá na criação do mundo, na existência desse mundo criado por Deus. E ele colocou alguém para governar, mas foi destituído daquela posição, né? E por quê? Porque ficou apagada a sua inteligência. Uma pessoa apagada a inteligência, William, ela acaba fazendo coisas que não são importantes. Uma pessoa sem luz na sua inteligência, ela acaba fazendo coisas que são obscuras, que são ilícitas. Por quê? Porque Deus, ele coloca, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que nós precisamos de luz, Marli, na nossa inteligência, e nós temos várias inteligências, para que a gente consiga entender que sem a luz do Senhor dentro de nós, nas nossas inteligências, nós estamos envolvidas em trevas. E isso significa que estamos em escuridade, obscuridade dentro de nós. Eu não quero ficar obscura. E eu estou aqui para colocar luz na sua inteligência intrapessoal, relacional, para que você, nessa época que nós estamos vivendo, quem sabe você é um líder. E você precisa entender sobre luz na sua inteligência para liderar, nessa característica fantástica que você tem.
porque você é o propósito de Deus aqui na terra. Então, o líder que tem a raiz de liderança, ele precisa entender sobre a raiz territorial. O Brasil é a sua raiz de território. Você nasceu aqui. Então, a sua nação é o lugar onde Deus escolheu você para liderar, Esther. E quando Deus escolhe você e Ele planta você para que você dê bons frutos, a chave do sucesso de um líder é entender que ele foi escolhido por Deus já antes dele ter nascido. Antes dele ter nascido, a gente vê Moisés, né? Deus, ele antes de Moisés nascer, Deus já tinha uma estratégia para que Moisés não morresse. E ele direcionou Moisés no cestinho para que ele fosse criado dentro, educado dentro do Egito, quer dizer, salvo. Mesmo que ele estivesse dentro, por quê? Porque existia depois, por causa do destino de Moisés como um grande libertador da nação, da raiz, né, de Israel, o povo que estava na escravidão, Deus já sabia que tinha um líder já para ir lá, para libertar aquele povo. Moisés errou muito, mas olha a forma como Deus pegou os valores que existiam dentro dele, porque ele era um líder. Então, uma liderança tem valor, e ele carrega valores, e ele precisa entender que a chave do sucesso o líder, ele tem uma função de organizar ou reorganizar um local, uma cidade, um bairro, uma cidade, um estado, um país. E o que nós estamos vivendo? Uma reorganização brasileira. Nós já começamos a viver. A corrupção, a desvalorização do nosso país a gente já estava vivendo isso. E ali entrou alguém para começar a reorganizar, desbancar os corruptos e começar a colocar uma linha, um alinhamento de valores para o nosso Brasil, para viver numa ética, para viver uma ordem, para ter o seu progresso. Então, a chave do sucesso de um líder é ele entender que ele precisa organizar ou reorganizar um lugar. E é interessante que nessa organização ele vai convergir os valores organizacionais em ser alinhados a uma visão de destino, a uma visão por educação, por base educativa. Não tem como, gente, a gente fugir da educação. Não tem como você falar, não, isso agora que nós estamos vivendo não tem nada a ver com a educação. É tudo dentro da educação. A nossa briga é pela educação, por princípios, por honestidade. E isto é você olhar e entender que nós temos pessoas que, como um grupo, tem visão de organização. E o nosso país, ele está agrupado, já vem agrupado por uma organização que nós estamos vendo, tem raiz ligada a Israel, com valores cristãos. Nós nunca vimos nesse país uma guerra como essa. E é uma guerra de ordem educacional, de valores espirituais, valores cristãos. E nós somos os responsáveis, como uma equipe, junto com o nosso líder territorial. Porque o nosso líder Deus coloca um líder territorial sempre. Talvez você não parou para você pensar nisso. E o alinhamento deve ser para fazer o certo, correto.